Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje focalizamos Savitri. Antes, porém, de entrarmos no tema, vamos fazer, como temos feito, um pequeno exercício preparatório, de modo que possamos ajustar, afinar nossos instrumentos de recepção, nossa atenção, nossa abertura, receptividade. Então, como temos sugerido, sempre uma postura inicial básica em que a coluna possa estar alinhada, sem tensão, o abdômen relaxado, o diafragma livre, de modo que os pulmões tenham liberdade de realizar a sua alternância rítmica de inspirar e expirar, completando cada fase sem pressa. E, a partir daí, como que nos dispormos a acolher, a receber a irradiação do som e da imagem, lembrando sempre que som é energia, então a música nos toca, nos envolve como energia sonora que se irradia no espaço, e assim podemos acolhê-la de forma mais integral, não apenas através dos canais auditivos, mas também o próprio corpo, a pele, os tecidos, os ossos sensíveis à vibração do som, e da mesma forma a irradiação luminosa que permite a formação das imagens também é um fenômeno de irradiação energética que também pode ser vivido e acolhido como tal. Então, o objeto do nosso exercício é uma pequena apresentação que reúne imagem e música e dois textos. Nós teremos um texto de abertura e um texto de encerramento. É uma apresentação que, na verdade, já trouxemos aqui, reformulada, mas basicamente já assistimos antes. Eu ouvi a voz das ondas, e ela falou-me de muitas maravilhas. Ela falou-me da alegria da vida e dos êxtases do movimento. Ó mar, numa canção sem fim e sempre renovada, tu me falaste de novo do poder do amor que faz verdadeiras todas as coisas. Contemplando o esplendor de tua ação invencível, percebi a onda irresistível que carrega o universo em direção à realidade suprema. A força que te ergue e transforma tua superfície em montanhas. É como a força que só ergue o mundo de sua inércia e desperta nele a aspiração pelo divino.
A cada vez que um coração salta ao toque de teu sopro divino, um pouco mais de beleza parece ter nascido sobre a terra. O ar se impregna de um doce perfume. Tudo se torna mais amistoso. Quão grande é teu poder, ó Senhor de todas as existências, que um átomo de tua alegria é suficiente para apagar tantas obscuridades, tantos sofrimentos. E um simples raio de tua glória pode acender a pedra mais inerte, iluminar a consciência mais escura. Nestas horas abençoadas, toda a terra canta um hino de alegria, as ervas estremecem com prazer, o ar se faz vibrante de luz, as árvores erguem para sua prece mais ardente, o cheurear dos pássaros se faz um cante, as ondas do mar se encapelam com amor, o sorriso das crianças fala do infinito e as almas dos homens aparecem em seus olhos. A mãe. Eu considerei apropriado retomar essa apresentação porque ela tem ligação direta com o tema do livro de Savitri que estamos ouvindo. A música, inclusive, é parte deste canto que nós vamos ouvir. Vamos ouvi-lo em duas partes. Pela riqueza do conteúdo do poema e da música criada por Sunil, me pareceu apropriado fazer uma divisão em duas partes. Então, ouviremos hoje a primeira delas. E ela vai ser antecedida de uma leitura de uma seleção de textos sobre o tema. O livro, como sabemos, é o livro 5 de Savitri, o livro do amor, que em três cantos narra um encontro entre Savitri e Satyavan, aquele que está destinado a ser seu companheiro terrestre e, ao mesmo tempo, será como que a motivação para o assumir e cumprir da missão de Savitri, que é resgatar a criação da sua sujeição ao sofrimento, à ignorância e à morte. E ela o fará através da força do amor. O amor que enfrenta e, no final, vence o determinismo, digamos, evolucionário da morte. Então, vamos ouvir a mãe sobre o amor. Isso vai nos dar, acho que, um embasamento para compreender a concepção de amor que subjaz a todo este canto. E parece importante termos em mente essa concepção. Então, hoje teremos somente algumas citações da mãe. Da próxima vez, possivelmente, também estarei ouvindo nessa introdução. Então, ela nos diz: a consciência é um estado e um poder. O amor é uma força e uma ação. A consciência é um estado e um poder. O amor é uma força e uma ação. Então, duas coisas merecem destaque aqui. Primeiro, esta união que ela faz aqui e fará mais à frente, entre consciência e amor, e ao mesmo tempo a contraposição do que cada um destes termos representa. Então, aqui, consciência e o amor com maiúscula, como que são fundamentos da própria manifestação, da própria realidade, dessa manifestação do divino, manifestação progressiva na matéria.
Então, ela nos fala da consciência como um estado, algo que subjaz, como que o leito do rio, por assim dizer, em relação a toda esta manifestação. Ela é um estado e um poder. Há nela o poder latente de manifestação, mas o que cumprirá a manifestação, tanto como força como ação, é o princípio, a força do amor. Então, consciência como um estado, por assim dizer, mais passivo, que subjaz a toda a manifestação, e o amor, a força ativa, que possibilita, sustenta e levará esta manifestação ao seu cumprimento. E aqui já surge uma definição capital para a compreensão desta concepção de amor, que é o amor como força. Então, o amor de que nos falarão a mãe Sri Aurobindo é mais do que um sentimento, ele é uma força. Então, vamos ouvir mais para compreendermos melhor essa distinção que se coloca aqui. Então, a mãe nos leva até a origem, por assim dizer, desta manifestação. E vai nos falar da involução que precedeu a evolução. Quando a consciência se separou de sua origem e tornou-se inconsciência, a origem emanou o amor para redespertar a consciência desde as profundezas da inconsciência e trazê-la de volta ao contato com sua origem. Então, essa manifestação se dá por uma queda, por assim dizer, uma precipitação, um mergulho da consciência com maiúscula num estado que é a sua própria negação. E através desse mergulho, desta queda, desta separação da sua origem, ela se torna inconsciência, ela se torna o seu oposto perfeito, por assim dizer. E diante disso, como que parte deste processo, esta origem emana de si uma força, que é o amor, para redespertar a consciência desde as profundezas da inconsciência e trazê-la de volta ao contato com sua origem. O que segue vai tornar mais clara essa concepção. O amor é uma força suprema que a consciência eterna enviou de si mesmo para baixo, para dentro de um mundo obscuro e escurecido, para que ela pudesse trazer de volta para o divino aquele mundo e seus seios. O mundo material, em sua escuridão e ignorância, tinha esquecido o divino. O amor veio para dentro da escuridão. Ele despertou tudo o que lá jazia adormecido. Ele sussurrou, abrindo os ouvidos que estavam selados. Há algo para o qual vale a pena despertar, vale a pena viver, e isto é o amor. E com o despertar para o amor, adentrou o mundo a possibilidade de voltar para o divino. Então, ela focaliza aqui as considerações nesta como que presença do amor como um fator de relembrar, de ajudar a manifestação a refazer esta ascensão em direção à sua própria origem, à sua própria natureza, à sua própria verdade. É certo que nos é dito que isto que mergulhou para dentro do inconsciente também de dentro desperta. É como uma analogia precária, mas que eu acho que ajuda a compreender, é como a ave, o pinto no ovo. Tanto existe a presença, o calor, a irradiação do calor da galinha que faz com que
esse ovo alcance o estado ideal para a eclosão da vida, mas também há o impulso de dentro. O pintinho de dentro tem também uma ação, e ele de dentro ele vai bicar o ovo para que a casca se parta. Então, um conjunto das duas ações. Essa presença, essa irradiação, essa pressão de cima e, ao mesmo tempo, a resposta que brota de dentro, de baixo. Através do amor, a criação se move para cima, rumo ao divino. E, em resposta, reclinam-se para baixo, para encontrar a criação, o amor e a graça divinos. Então, ela nos fala mais uma vez desta dinâmica de chamado e resposta. O chamado do alto, a resposta de baixo, que por sua vez é acolhida e afirmada e soerguida pela presença e o chamado de cima. O amor não pode existir em sua pura beleza, não pode assumir seu poder nativo e intensa alegria de plenitude, até que haja este intercâmbio, esta fusão entre a terra e o Supremo, este movimento do amor do divino para a criação e da criação para o divino. Este mundo era um mundo de matéria morta, até que o amor divino desceu para dentro dele e o despertou para a vida. Desde então, ele partiu em busca desta divina fonte de vida, mas, em sua busca, enveredou por toda espécie de desvio e rota equivocada. Ela vagueou, perdida na escuridão. Nessa passagem aqui, em que a mãe nos diz, este mundo material é um mundo de matéria morta, até que o amor divino desceu para dentro dele e o despertou para a vida. Na última reunião em que abordamos o tema evolução, ouvimos um texto de Sri Aurobindo em que ele nos fala de um significado profundo e comovente que emerge com o surgimento da vida, porque poderíamos adotar uma concepção da evolução que, de certa forma, seria meramente quantitativa. É a própria consciência que se torna mais desperta e que desenvolve instrumentos de expressão mais aptos, mais complexos. Mas isso aí ainda seria como que um desdobramento quantitativo, horizontal, por assim dizer. Mas quando ele nos fala que um significado profundo e tocante, comovente, emergiu, isso acho que é afirmado pelo que a mãe nos fala aqui. É o próprio amor divino que, como que faz com que brote a vida. Então, há um outro significado, é mais do que uma forma de consciência mais complexa que se manifesta, mas há outros significados emergindo com essa manifestação. E no momento em que a vida desperta, ela desperta já como que buscando por sua própria fonte. É como a ave que já sai do ovo com o instinto do voo. Ela tem em si, na sua própria natureza, inerente à sua natureza, o instinto de voar. Então, da mesma forma, a vida, ela traz em si como que a lembrança e a saudade da sua fonte, e ela vai buscá-la. Só que nesse buscar, ela vai tomar 1000 desvios, 1000 descaminhos, vai vaguear. A massa dessa criação moveu-se em sua estrada como um cego buscando pelo desconhecido, buscando, mas ignorante daquilo que buscava. O máximo que ela alcançou foi isto que aos seres humanos parece ser o amor em sua forma mais alta, sua espécie mais pura e desprendida, como o amor da mãe pelo filho. Este movimento humano do amor está secretamente buscando por alguma coisa diferente daquilo que já encontrou. Mas ele não sabe onde encontrar aquilo. Ele sequer sabe o que é.
No momento em que a consciência humana despertar para o amor divino, puro, independente de toda manifestação em formas humanas, ele saberá por que seu coração tinha estado todo o tempo ansiando. Ela vai nos dizer mais à frente que esta expressão desta força, desse movimento do amor, não está limitada aos humanos. Ela já emerge antes. Ela nos diz a própria pedra, porque o próprio mineral. É interessante lembrarmos que o que possibilita a formação do mineral é a combinação de átomos que se combinam em forma de moléculas que vão, por sua vez, possibilitar que a matéria do mineral se forme. Então, é um processo complexo de aproximação, de atração, de fusão. Então, não é difícil reconhecer nessa força já a força de atração, de fusão, que é o amor. Depois, no vegetal, no animal, isso vai se tornar ainda mais manifesto. Então, as formas de manifestação de amor materno no reino animal são claras e são comoventes. Mas, no humano, particularmente, ele se coloca em busca de alguma coisa, de uma plenitude que ele pressente, mas que ele não sabe exatamente o que é nem onde está. E ele só vai encontrar isso quando despertar para esta essência, que não vai levá-lo a negar as formas humanas, mas vai dar a elas a sua forma, a sua expressão e o seu lugar correto. Este é o começo da aspiração da alma, que traz o despertar da consciência e seu anseio por união com o divino. Todas as formas que são da ignorância, todas as deformações que ela impôs devem, a partir daquele momento, definhar e desaparecer e dar lugar a um único movimento da criação, respondendo ao amor divino por seu amor pelo divino. Então, ela nos diz que a resposta que surge na matéria, depois no vegetal, no animal e no humano, essa resposta a esse chamado a esse chamado do amor se expressa como uma aspiração. É esta necessidade, este anseio por unir-se à origem, ao todo. E, nesse caminho, necessariamente, todas essas distorções, as deformações, desaparecerão. Serão como que depuradas, transformadas, enfim, darão lugar, como ela nos diz, a este único movimento da criação, respondendo ao amor divino, por seu amor pelo divino. Então, quando emerge da criação essa forma de aspiração, de amor por algo que se pressente que é maior e que é esta plenitude pela qual se aspira, isso já é uma resposta à irradiação deste amor divino que chama, que está na origem e que desde sempre chama. Uma vez que a criação esteja consciente, desperta, aberta ao amor pelo divino, o amor divino irá derramar-se sem limite de volta para a criação. O círculo deste movimento volta-se sobre si mesmo e as extremidades se encontram. Há, então, a união dos extremos, o Espírito Supremo e a matéria em manifestação, e a divina união de ambos se torna constante e completa. Então, ela nos diz que no momento em que a criação, como um todo, ou pelo menos uma massa crítica dela, alcançar esse estágio, então isso vai possibilitar este derramar-se do amor divino. Isso aqui talvez possa ser lembrado pela parábola do filho pródigo. Então, aquele filho que partiu com uma herança paterna e dissipou essa herança e se perdeu pelos descaminhos
do mundo, mas um dia se lembra e decide voltar à casa do pai, e quando ele volta, ele é acolhido com festa. Então, é como se o pai estivesse desde sempre esperando por esse retorno para, então, acolhê-lo com o máximo das suas dádivas. Então, o amor divino irá derramar-se sem limite. Provavelmente, este derramamento ainda é limitado pela nossa própria capacidade de receber. Se ele se derramasse por inteiro, os instrumentos possivelmente quebrariam, não estão prontos para recebê-lo na sua plenitude. Mas tem aqui também uma outra percepção decisiva e diferenciada da visão de Tirolovinda e a mãe, é que o encontro entre esses extremos, entre o Espírito Supremo e a matéria, ele não se dará no além, no após-morte, no paraíso, no nirvana, samadhi, ele se dará aqui. A própria matéria tornando-se instrumento, veículo perfeito para esta manifestação. Então, aqui, esta união divina poderá se tornar constante e completa. Grandes seres nasceram neste mundo para trazer aqui para baixo algo da pureza e poder soberanos do amor divino. O amor divino lançou-se neles numa forma pessoal para que sua realização sobre a terra possa ser ao mesmo tempo mais fácil e mais perfeita. O amor divino, quando manifestado num ser pessoal, é mais fácil de ser realizado, é mais difícil quando é manifesto ou impessoal em seu movimento. Então aqui ela, de certa forma, nos aproxima ainda mais do tema do canto de Savitri, porque ela começa a falar destes seres, os avatares, aqueles que nascem com um propósito e uma missão, por assim dizer, de trazer sempre mais para a criação algo dessa pureza e deste poder soberano. Então, sempre lembrando, o amor não é uma emoção frágil, um sentimento suscetível de mudanças, de variações de humor. Ele é um poder soberano, o amor na sua essência, na sua verdade. E ela nos diz que, embora este amor já, que nos foi dito antes, ele desde sempre ele se irradia da fonte, como uma força, um calor que se irradia desde lá e envolve a criação como um todo. Mas ela nos diz, quando ele se corporifica num indivíduo, num ser pessoal, isso torna a sua ação, de certa maneira, ainda mais precisa, intensificada num determinado ponto do tempo e do espaço. E aí o avatar chega ao ser humano comum. Um ser humano despertado por este toque pessoal para a consciência do amor divino achará seu trabalho e transformação tornados mais fáceis. A união pela qual se busca se torna mais natural e próxima. E a união, a realização se tornará para ele também mais plena, mais perfeita, pois a vasta uniformidade de um amor universal e impessoal será iluminada e vivificada com a cor e a beleza de todas as possíveis relações com o divino. Então, ela nos diz que quando a consciência humana desperta para este toque, todo o processo, todo o empenho de realizar de forma consciente e voluntária esta reaproximação da sua origem, da sua verdade, se torna mais fácil. É como ela talvez esteja aludindo aqui ao movimento da entrega. Então, uma abertura e uma entrega, e esta irradiação deste amor vai cada vez mais assumir esse trabalho. Há uma imagem que ela usa, em que ela nos fala de que a entrega pode ser visualizada, concebida como o aninhar-se
de uma criança no colo da mãe, ou o ameaça daquele filhote da tigresa que nós vimos, que se apoia com inteira confiança, com inteira doação ao corpo da mãe. E a partir daí, do momento em que há esta abertura, esta aceitação, uma multiplicidade de formas de relação com o divino se tornam possíveis. Ainda enfatizando esta percepção do amor como uma força. Ela vai nos falar basicamente da mesma concepção, mas com algumas nuances um pouco diferenciadas. O amor é uma das grandes forças universais. Ele existe por si só e seu movimento é livre e independente dos objetos nos quais e através dos quais ele se manifesta. Ele se manifesta onde quer que encontre uma possibilidade de manifestação, onde quer que haja receptividade, onde quer que haja alguma abertura para ele. Poderíamos imaginar a chuva, né? O derramamento da chuva, onde houver vasos, recipientes, receptáculos voltados para ela, ela vai preenchê-los. Mas ela não depende deles, por assim dizer, no seu movimento. Aquilo que você chama de amor e sobre o qual pensa como sendo uma coisa pessoal ou individual, é somente sua capacidade de receber e manifestar esta força universal. Então, aquilo que nos acostumamos a pensar como nosso amor individual, coletivo, que é um atributo da espécie, nada disso é de fato pessoal, é apenas a forma que cada um de nós é capaz de receber e de dar expressão a esta força universal. Mas porque é universal, ela não é, por isso, uma força inconsciente. Trata-se de um poder supremamente consciente. Então, há essa tendência a ver aquilo que é em escala cósmica, em escala universal, como sendo algo impessoal e, portanto, inconsciente. Então, a mente científica, por exemplo, pode reconhecer no universo um jogo de forças, de processos movidos por forças, mas ainda não é capaz de reconhecer aí a presença de uma consciência, de uma vontade. Mas o que ela nos diz é que não. Ao contrário, é um poder supremamente consciente. Conscientemente, ele busca por sua manifestação e realização sobre a Terra. Conscientemente, ele escolhe seus instrumentos, desperta para suas vibrações aqueles que são capazes de uma resposta, esforça-se por realizar neles aquela que é sua meta suprema. E quando o instrumento não está pronto, ele o deixa e volta-se em busca de outros. Os seres humanos pensam que subitamente se enamoraram. Eles veem seu amor vir e crescer e então se apagar. Ou pode ser durar um pouco mais em alguns que são mais especialmente aptos para seu movimento mais duradouro. Mas seu sentimento misto, de uma experiência pessoal inteiramente sua, era uma ilusão. Tratava-se de uma onda do sempre eterno mar do amor universal. Então, essa força não só não é inconsciente, ao contrário, ela é consciente, como ela age para que os instrumentos possam sempre mais responder, serem capazes de responder e de manifestar a presença dessa força. Mas ela é impessoal ao mesmo tempo. Se não há resposta, receptividade, ela vai em busca de outros instrumentos. E ela então nos diz que nossos movimentos pessoais, nossas apropriações pessoais são ilusórias. O que nos tomou num dado momento e nos conduz e nos move em avanços e recuos é uma onda do sempre eterno mar do amor universal. Então, essa percepção, ao contrário, como que de impedir
a nossa experiência dessa força como que nos favorece, nos facilita, nos tira o peso de acharmos que somos responsáveis, que brota de nós essa manifestação, mas compreender que trata-se de um mar que está aí, que nos envolve e que podemos deixar fluir através de nós, sem apropriação, sem apego. O amor é universal e eterno. Ele está sempre se manifestando e é sempre idêntico em sua essência. E ele é uma força divina, pois as distorções que vemos em suas operações aparentes pertencem a seus instrumentos. O amor não se manifesta nos seres humanos somente. Ele está por toda parte. Seu movimento está aí, nas plantas, talvez nas próprias pedras. Nos animais é fácil detectar sua presença. Todas as deformações deste grande e divino poder advêm da obscuridade e ignorância e egocentrismo do instrumento limitado. O amor, a força eterna. Não tem nenhum apego, nenhum desejo, nenhuma avidez por possessão. Ele é, em seu movimento puro, a busca por união do si com o divino, uma busca absoluta e independente de todas as outras coisas. O amor divino se doa e nada pede em troca. O que os seres humanos fizeram dele, não precisamos dizer. Eles o transformaram numa coisa feia e repulsiva. E, no entanto, mesmo em seres humanos, o primeiro contato do amor, de fato, traz para baixo algo de sua substância mais pura. Eles se tornam capazes, por um momento, de esquecer a si próprios. Por um momento, seu toque divino desperta e magnifica tudo o que é fino e belo. Então, no momento em que buscamos nos apropriar, é como uma rãzinha que estivesse na beira de uma corrente, de um rio e procurar se apropriar dessa corrente. Então, o máximo que ela vai conseguir é reter uma porção minúscula de água que vai rapidamente estagnar e se deteriorar. Então, por isso, essa apropriação egoística fez da expressão do amor humano algo feio e repulsivo. Mas quando existe uma abertura a esta força, ela é capaz de despertar e de transfigurar. Aí vem a lembrança do primeiro texto que ouvimos, em que ela nos fala que o toque desta força, deste amor divino, como que transfigura a nossa própria percepção da realidade do mundo e faz despertar, não necessariamente despertar a beleza, mas despertar em nós a capacidade de ver, de perceber e reconhecer a beleza. A consciência é a criadora do universo, mas o amor é seu salvador. A consciência é a criadora do universo, mas o amor é seu salvador. Então ela retoma aquela percepção inicial de que a consciência como um estado e um poder possibilitaram, com seu mergulho, a criação do universo. Mas quem o resgata, quem o irá conduzir, quem o sustenta e vai conduzir ao seu propósito, à sua realização, à sua plenitude, é a força do amor. E aqui
vamos mais uma vez diretamente ao poema, porque lembramos que Savitri é um avatar da Mãe Divina. Ela nasce com a missão de resgatar a criação, através de Satyavan, resgatar a criação da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento e à morte. Então, ela tem essa função de salvar, de resgatar a criação. Podemos, então, finalmente, acho que com esta preparação que nos ajuda a compreender, a ampliar a nossa concepção da visão de amor que vai estar presente e subjacente em tudo que vamos ouvir, podemos entrar hoje, então, o canto 3 do livro 5, o livro do amor, o canto 3 que fala do encontro de Satyavan e Savitri. Nos livros 1 e 2 nós ouvimos como ela partiu em busca, já que, seguindo a tradição das cortes, dos reinos, ela teria que encontrar um companheiro com quem pudesse reinar e com quem pudesse ter uma sucessão, uma linhagem de sucessão. E como então a sua singularidade de ser, a sua força de ser, com que intimidava todos os possíveis pretendentes, ela sai então, o pai a insta a sair numa viagem pela Índia, então, em busca, e no livro 2 aconteceu o momento em que ela vê Satyavan. Aqui o canto 3 vai nos retratar este diálogo, o primeiro diálogo que vai acontecer entre eles. Desde o mistério mudo do passado, num presente ignorante de laços esquecidos, sobre as estradas do tempo, estes espíritos se encontraram. Contudo, no coração, seus secretos cis conscientes, de imediato se fizeram cônscios um do outro, alertados pelo primeiro chamado de uma voz encantadora e uma primeira visão da face predestinada. Então, algo neles havia esquecido, mas algo neles relembrou imediatamente quando se viram e se reencontraram. Como quando o ser clama ao ser desde suas profundezas, por detrás do véu do sentido exterior, e se esforça por encontrar a palavra que desvela o coração, a fala apaixonada que revela o anseio da alma, mas a ignorância da mente vela a visão interior, e só uma pequena porção irrompe através de nossos limites feitos de terra. Assim eles agora se encontraram naquela hora crucial, assim expressaram o reconhecimento nas profundezas, a lembrança esquecida, a unidade sentida e perdida. Uma pequena pausa aqui, uma observação que eu acho que é importante. Este canto, este livro 5, e particularmente este canto 3, são talvez a parte de Savitri que mais se atém à narrativa. Então é a narrativa do encontro entre a princesa e o príncipe e o diálogo em que se dá o reconhecimento de que eles estão destinados um ao outro. Então, isto é o fio narrativo. Mas é importante lembrar sempre que o que eles representam em termos simbólicos. Satyavan é a criação, é a porção divina, a alma divina que está como que mergulhada e auto-esquecida na criação, está como que
aprisionada aos limites da manifestação material. E Savitri é a consciência divina que vem para resgatá-lo deste aprisionamento. Então, o reconhecimento que se dá aqui é entre os dois indivíduos, os dois protagonistas, mas é também aquele reconhecimento de que a mãe fala que a irradiação do amor divino desperta na matéria a lembrança e a necessidade da aspiração. Então, quando há o toque desta irradiação, algo na criação responde de imediato, como que pressente, reconhece. Assim, Satyavan primeiro falou a Savitri. Então, eu sugiro que se ouça a fala dele, tanto como a do príncipe que reencontra o ser predestinado, como também a da criação que se dirigisse a esta descida, a este derramamento, a esta personificação do amor divino. Ó tu, que vieste para mim de dentro dos silêncios do tempo, e, no entanto, tua voz despertou meu coração para uma beatitude desconhecida, imortal ou mortal somente em tua forma. Pois, mais do que a terra fala para mim desde tua alma, e mais do que a terra me envolve em teu olhar. Como te chamas entre os filhos dos homens? De onde amanheceste, preenchendo os dias de meu espírito, mais brilhante do que o verão, mais reluzente do que minhas flores, para dentro das fronteiras solitárias de minha vida, ó luz do sol, moldada como dourada donzela, eu sei que deuses poderosos são amigos da terra. Em meio às pompas do dia e do crepúsculo, dia muito viajei com minha alma peregrina, movido pela maravilha das coisas familiares. Mesmo movendo, a terra não poderia ocultar de mim os poderes que ela vela. Mesmo movendo-me em meio a um cenário terreno e as superfícies comuns das coisas terrestres, minha visão viu, não cegada por suas formas. A divindade olhou para mim desde cenas familiares. Testemunhei os esponsais virginais da aurora, detrás das cortinas reluzentes do céu, ou competindo em alegria com os passos da manhã radiante, caminhei ao longo das sonolentas costas do amanhecer. Então, ele fala aqui a partir de uma profunda comunhão. Ele que vivia em contato íntimo e constante com a natureza, tinha aprendido a ver na natureza não só as suas formas exteriores, mas muito daquilo que está como que oculto por detrás da aparência da natureza. Então, é disso que ele nos fala nessa passagem. Ou o dourado deserto da luz solar cruzei, atravessando grandes extensões de esplendor e de fogo, ou encontrei a lua deslizando maravilhada pelo firmamento na vastidão incerta da noite, ou as estrelas marchando em suas longas rondas de sentinela, apontando suas lanças através das infinitudes. O dia e o anoitecer revelaram para mim formas ocultas. De praias secretas, figuras vieram a mim, e do raio e da chama, faces felizes olharam. Então, mais uma vez, uma das múltiplas passagens em que o poeta utiliza a narrativa, por assim dizer, para mais um derramamento
em novas formas o seu amor pela terra, do seu reconhecimento da beleza da manifestação terrestre. Eu ouvi estranhas vozes cruzarem as ondas do éter. A canção feiticeira do centauro fez estremecer meu ouvido. Vislumbrei as apsaras banhando-se nos lagos e vi as ninfas do bosque à espreita em meio às folhas. Os ventos me mostraram seus senhores em atropelo. Contemplei os príncipes do sol ardendo nas manhãs de 1000 pilares da luz. Então, aqui uma alusão direta às múltiplas formas que animam a vida no plano da natureza mais sutil, no plano físico sutil, talvez. As apsaras, as divindades do panteão indiano que dançam banhando-se nos lagos, as ninfas e os astros, divindades, príncipes que ardem nas mansões de 1000 pilares da luz. Assim, agora minha mente poderia sonhar e meu coração temer que de algum assento de maravilha para além de nosso ar, erguido num vasto amanhecer dos deuses, tu conduzisses teus cavalos desde os mundos do trovejador. Embora do céu tua beleza pareça aliada, muito mais meus pensamentos se regozijariam em saber que a doçura do mortal sorri por entre teus lábios, e que teu coração pode bater por detrás de um semblante humano, e que teu peito aureolado estremece com um olhar, e seu tumulto responde a uma voz nascida da terra. Então, essa passagem explica toda a passagem que antecede. Ele descreve a visão, a percepção que ele tem dos planos sutis da natureza para expressar que, diante de tamanha beleza, ele chega a temer que ela não fosse do plano físico, que ela fosse de algum plano sutil espiritual. Mas ele diz o seu coração dele ficaria muito mais contente e feliz em perceber que ela era sim um ser humano encarnado. Se nossos afetos atormentados pelo tempo podes sentir, se a naturalidade das coisas simples da terra pode satisfazer-te, se teu olhar pode quedar contente sobre o solo terreno, e se este sumário celestial do deleite, teu corpo dourado, flertando com a fadiga, oprimindo com sua graça nosso solo, enquanto o frágil, doce sabor passageiro do alimento terreno te retém, e o vinho irrequieto das torrentes desce então. Cessa tua jornada, vem até nós. Então, se ela é esta beleza divina encarnada, mas se é humana, então que ela venha, que ela possa comungar e possa, com sua presença, enriquecer este lugar. Mas se ela é a manifestação do ser, da consciência do amor divino, então que ela desça do seu carro e desça e pise sobre a terra da manifestação terrena. Que ela cesse sua jornada celestial e que ela venha até nós. Aqui a passagem que foi musicada, era preciso ouvirmos toda aquela passagem anterior até para que fizesse sentido, porque aqui nós temos uma seleção de textos, de trechos.
Então, essa última parte não faria sentido se não tivéssemos ouvido a passagem mais completa do poema. Então, esta é a seleção que será musicada. Assim, Satyavan primeiro falou a Savitri: como te chamas entre os filhos dos homens? Eu ouvi estranhas vozes cruzarem as ondas do éter. A canção feiticeira do centauro fez estremecer meu ouvido. Vislumbrei as apsaras banhando-se nos lagos e vi as ninfas do bosque à espreita em meio às flores. Os ventos me mostraram seus senhores em atropelo. Contemplei os príncipes do sol ardendo nas mansões de 1000 pilares da luz. Assim, agora minha mente poderia sonhar e meu coração temer que tivesses conduzido teus cavalos desde os mundos do provejador.
Thus Satyavan spoke first to Savitri. How art thou named among the sons of men? I have heard strange voices cross the ether's waves. The centaur's wizard song has thrilled my ear. I glimpsed the apsaras bathing in the pool and saw the wood nymphs peering through the leaves. The winds have shown to me their trampling lord. I have beheld the princes of the sun burning in thousand-pillared houses of light. So now my mind could dream and my heart fear. Thou drovest thy horses from the thunderous world.
Em devaneio, ela respondeu: sou Savitri, princesa de Madra. Quem és tu? Que nome musical sobre a terra te expressa para os homens? Que tronco de reis, regado por correntezas afortunadas, floresceu por fim num ramo feliz? Musing, she answered, I am Savitri, princess of Madra. Who art thou? What name, musical on earth, express thee to men? What trunk of kings, watered by fortunate streams, hath flowered at last upon one happy branch?
E Satyavan respondeu a Savitri: em dias em que seu olhar mirava claro sobre a vida, o rei de Umatsena, um dia o Shalva reinou. Os deuses brilhantes do firmamento reclamaram de volta seus dons descuidados e tiraram de olhos vazios seu raio alegre e amigo. Ali, ele reside em duas solidões, dentro e no sussurro solene dos bosques. Filho desse rei, eu, Satyavan, tenho vivido contente, pois, sem saber ainda de ti, em minha alta, povoada solidão de espírito. And Satyavan replied to Savitri, in days when yet his sight looked clear on life, King Umatsena once the Shalva reigned. Heaven's brilliant gods recalled their careless gifts, took from blank eyes their glad and helping rays. He sojourned into solitude
within and in the solemn heart of the wood. Son of that king, I, Satyavan, have lived content, for not yet of thee aware, in my high peopled loneliness of spirit. Ainda, Satyavan, eu vislumbrei em tudo a presença do Um. Faltava ainda, contudo, o derradeiro poder transcendente. Em teus membros dourados sentirei a Mãe do mundo e ouvirei em tua voz sagrada a sabedoria dela. Em resumo, ele diz que vivia ali em comunhão com a natureza, de alguma forma, num estado de consciência, de identificação com a natureza, de consciência cósmica. E em tudo ele podia vislumbrar a presença do Um, a presença da unidade que é subjacente à multiplicidade. Mas isto era numa dimensão ainda cósmica, horizontal. Faltava ainda a presença, a manifestação de um poder transcendente. E isso chega agora através deste ser que traz, que é em si uma corporificação, uma encarnação deste poder transcendente, um avatar da Mãe Divina. Por isso, ele diz, ele sentirá nela, no corpo, na presença física dela, algo da presença da Mãe do mundo. E na voz dela, ele ouvirá a sabedoria da Mãe do mundo.
व्यस्त्वति सुन्दरे परापराणाम परमा परापराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी यश्च किञ्चित् कचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वमकिं स्तूयसे तदा स्तूयसे तदा I glimpsed the presence of the One in all, but still there lacked the last transcendent power. I shall feel the World Mother in thy golden limbs and hear her wisdom in thy sacred voice. सौम्ये व्यस्त्वति सुन्दरे
Só esclarecer, esta seleção de textos, né, da introdução sobre o amor, está neste caderno especial da revista Nanda, sobre o amor. Então, nós, na próxima reunião sobre Savitri, a continuação deste canto, leremos também ainda textos que estão nessa revista. E ainda uma recomendação, que já fiz antes, mas vou repetir. Como disse, a música deste canto é particularmente especial. Uma força, um dinamismo que expressa muito disto que o poema nos traz. Então, é importante que se possa ouvi-la da forma como ela precisa ser ouvida, com o seu corpo sonoro presente. O corpo sonoro é um corpo que tem todas as frequências, do mais agudo, as frequências médias até as mais graves, porque Sunil utiliza todas elas de uma forma de maneira a criar um corpo poderoso na música. Então, nós temos, além dessa coisa única que essa música tem, que é reunir uma intensidade extrema a uma calma absoluta. Isso é único, não existe. Não se vai encontrar isso em nenhuma outra forma de expressão musical. Essa combinação de intensidade extrema e calma inalterável, absoluta. E, além disso, ele usa toda a gama de frequências, desde os baixos mais profundos até os agudos mais altos. Então, é importante que se possa ouvir isso. Então, ou através de um sistema externo com caixas que permitam isso, ou através de um fone de ouvido que capte e expresse isso. Então, fica mais uma vez essa recomendação para a próxima reunião de sala. Nós temos aí alguns minutos, caso alguém queira compartilhar ou esclarecer alguma coisa. Ricardo, bom Sim, dia. Bom dia. Essa sequência de imagens que acompanha, está presente no som, na música, são os desenhos seus, né? Não. Nesse caso, hoje, nenhuma delas... Essa última imagem é uma colagem que eu fiz a partir de fotos minhas. A última só. Essa que aparece no final. As outras não, são imagens que estão disponíveis na internet. São fotos, né? Todas elas fotos. Mas eu achei muito interessante acompanhar a música vendo as imagens, muito boa, aliando isso. É claro que pode ser que para muitas pessoas não seja possível, mas eu senti essa necessidade de visualizar, ouvir e visualizando. As imagens a escolha delas não é gratuita, elas tentam de alguma forma traduzir alguma coisa da imagem. Então, é um acréscimo, Claro, o foco é o poema e a música, mas as imagens estão aí para como que reforçar isso. Com certeza. Obrigado. Ricardo, uma pergunta. Essa tradução que você colocou é do canto, né? Quando tá a música e cantando. Esse texto do canto, ele é retirado de Savitri também? O Sunil coloca... são mantras já existentes na Índia ou é Savitri? Não são de Savitri, são de escrituras indianas diversificadas, né? Tem dos Vedas, tem dos Upanishads. Esse de hoje aparece o nome lá da coletânea de onde ele extraiu, né? Uma outra escritura. Então, a cada vez ele buscava nessas fontes da tradição espiritual indiana, mas não são de Savitri. E são sempre seleções que o próprio Sunil escolhia de acordo com o tema, o espírito da música. Ok, obrigada.
Esse de hoje, por exemplo, é um canto de louvor à Mãe Divina. Ok, obrigada. Obrigado, Ricardo, e a todos. Eu vou precisar me retirar agora. Obrigado. Obrigado também. Um abraço. Abraço. Bom dia a todos. Ricardo, sobre essa questão do amor, né, que começa no início que né, a origem separou, né, a consciência separou da origem e daí emanou, né, a força, o amor, né, para poder promover esse reencontro, vamos dizer assim, né? Aí eu fiquei imaginando assim esse amor como assim, um pozinho de fermento que é colocado, né, nessa matéria inconsciente com esse propósito de né, fazer de novo esse reencontro, né, com a origem. Aí eu fiquei pensando assim, toda a matéria, todas as coisas, né, eu não digo todos os seres, em algum momento, independente da sua resposta a esse fermento, né, em algum momento haverá esse despertar, né? E porque, vamos dizer assim, esse fermento está lá, né, em todas as coisas. Parece que algumas esse fermento, vamos dizer assim, né, essa força do amor, ele encontra reverberações. E em outras coisas parece que ainda, como se tivessem camadas ainda muito espessas, né, de resistência. Mas assim, aí eu fiquei pensando também, qual seria também quer dizer, isso dependeria só dessa resposta, né, de cada coisa para esse despertar, ou, vamos dizer assim, coisas externas também poderiam ajudar nesse despertar, além dessa força que está lá dentro. Desculpa, não sei se me fiz explicar. O que a mãe formula aqui, de uma maneira, parece, inclusive, em consonância com determinadas tradições ocultas, que falam de uma queda no início, que depois, então, tem que haver como que um resgate. Mas, em essência, o que ela está falando é a mesmíssima concepção de Shri Aurobindo que eles põem em A Vida Divina, por exemplo, né? O que aqui é colocado como a queda é a involução. Quer dizer, um mergulho do espírito para dentro do inconsciente. E de lá ele começa a emergir. Então, Shri Aurobindo nos diz de forma clara, inequívoca, né, que tudo é o espírito. A matéria é o espírito. A vida é manifestação do espírito. A mente é manifestação gradual e progressiva. É como se o espírito fosse como que despertando
para a sua própria natureza no processo evolucionário. Ele vai recuperando a sua própria natureza. O que a mãe coloca aqui é que existe essa intervenção desta irradiação da força. Então, não apenas esta, digamos, essa porção do divino que está lá, que mergulhou no inconsciente e que está latente em tudo, que vai começar gradualmente a procurar despertar, ela não age apenas com a própria força, ela já tem a sua, é o espírito que está ali latente, então ele tem a força de superar todos os obstáculos. Mas, ao mesmo tempo, este processo é auxiliado por esta descida, dessa força que vem, e não apenas num determinado momento, mas o que é dito é que isso acontece permanentemente, ou seja, essa irradiação, essa descida dessa força do amor no sentido de auxiliar aquilo que está procurando despertar. Então, o que você chama de fermento é essa presença latente, inerente em tudo, na própria matéria, né? Mas temos também essa irradiação do Sol, por assim dizer. É o Sol que irradia e que, com o calor e a sua atração magnética, ele chama aquilo que está na semente para que ela desperte, germine e floresça. Então, são as duas coisas que agem. E isso que você fala das coisas externas que podem eventualmente ajudar, provavelmente tudo isso é um arranjo desta intervenção do amor e da graça, como a mãe coloca, que vão ajudar a criação do seu processo de despertar. Ela não, a resistência é tamanha, digamos assim, a resistência, a inércia da matéria, do inconsciente é tamanha e se a natureza fosse deixada a si própria, ela provavelmente demandaria muitíssimo mais tempo para realizar esse processo. Ela conta com esta presença, essa irradiação, esse chamado para que esse processo seja acelerado. E aí eu acho que tudo que intervém, certamente, é arranjo desta providência, dessa graça, para favorecer esse movimento. Obrigada. Talvez seja realmente a coisa a fazer, deixar que essa irradiação da música, da poesia, encontrem terreno em nós, né? O que eu pensei fazer foi concluirmos ouvindo novamente essa última parte. Acho que poderíamos ouvi-la mais uma vez e aí encerrarmos o nosso encontro de hoje. Pode ser? Eu vislumbrei em tudo a presença do Um. Faltava ainda, contudo, o derradeiro poder transcendente. Em teus membros dourados sentirei a mãe do mundo e ouvirei em tua voz sagrada a sabedoria dela.
खचित वस्तु सद सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वमखिं स्तूयसे तदा स्तूयसे तदा I glimpsed the presence of the One in all, but still there lacked the last transcendent power. I shall feel the World Mother in thy golden limbs and hear her wisdom is thy sacred voice. त्वां सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरे परापराणां परमा परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् खचित् वस्तु सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वमखिं स्तूयसे तदा स्तूयसे तदा Então, agradecemos a todos a companhia e na próxima semana continuamos com a vida divina com Ariamã. Então, até lá, boa semana para todos.